bom dia a todos. Bom dia a todos, eu sou o Victor Hugo Rinaldi, eu sou assessor jurídico do escritório Reis e Souza Advogados Associados e hoje nós iremos abordar o tema 942 do STF. Aqui comigo está o Dr. Jonathan Souza, advogado especialista em Direito Previdenciário, parecerista e palestrante, pós-graduando em Direito Previdenciário pela Escola Brasileira de Direito, com sólida atuação no ramo previdenciário, no Direito Civil, Empresarial e Governança Jurídica Corporativa, além de diversos certificados na área previdenciária, além da governança e do certificado e no cálculo jurídico. Hoje, o escritório Reis e Souza Advogados Associados, ele é especialista em direito previdenciário e conta com diversos advogados que podem ajudar os nossos clientes a sanar as dúvidas necessárias, além de buscarmos sempre o melhor meio de resolver o problema do nosso cliente. Essa expertise nos levou a receber, no ano de 2021, o certificado de honra ao mérito, fornecido pelo Prêmio Top of Quality Internacional, em parceria com a CENEP, em reconhecimento de consagração pública pela excelência e qualidade em sua atuação com destaque e credibilidade no cenário empresarial. Tudo isso, além de outros prêmios, no ano de 2021. Muito obrigado, Dr. Victor. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Eu venho agradecer não só a preferência, mas também o tempo que vocês estão disponibilizando para estar realmente nos privilegiando hoje. Então, espero estar passando informações bem importantes e eficazes para ajudar todos vocês a estar pelo menos melhorando a sua vida previdenciária, antecipando a sua aposentadoria, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que precisam ser sanadas, vocês podem enviar no chat, que nós iremos responder, seja ao longo da live ou ao final. Bom, com isso, podemos verificar que o tema 942 foi pacificado no STF, mas o que isso impacta? O que isso altera hoje realmente para todas as pessoas que estão enquadradas nesse tema? Perfeito, vamos lá. O advogado que trabalha na área previdenciária, ele lida com diversas mudanças que vão acontecendo durante o período. E agora a mais recente e uma grande notícia para todos os servidores públicos foi a aprovação do tema 942. E um regime em que nós trabalhamos com diversos tipos de aposentadoria, seja ela a compulsória, a voluntária, a por invalidez incapacitante ou até mesmo a especial, e principalmente agora com a reforma da Previdência, várias pessoas ficaram prejudicadas com isso. E esse tema ele veio justamente como se fosse para basilar, né, mitigar os prejuízos em que todos os servidores sofreram durante esse período, né? Porque nada mais com a votação agora do STF, para a utilização de quem trabalhou, né, com agentes nocivos, a sua saúde, para estar convertendo o tempo especial para o período comum, porque a consequência lógica disso é o aumento do seu tempo de contribuição. Então isso foi julgado agora pelos ministros do STF, em votação ficou 9-1, 9 votos favoráveis e um que foi realmente perdedor nesse sentido, para estar aprovando esse tema e deferindo essa garantia para todos os servidores. E isso esse tempo especial, se trata de tempo fictício? Ele realmente impacta nesse sentido? Certo. O que acontece? Não trata-se de tempo fictício, porque efetivamente o servidor público ele trabalhou, ele elaborou todo o período. Então aqui é como se fosse uma garantia, é somente uma equalização, agregar um tempo de contribuição que a pessoa trabalhou, e a depender da situação, que pode ser de 1.2 ou 1.4. Então, um tempo fictício é utilizar um tempo que a pessoa efetivamente não trabalhou para estar agregando ao tempo de contribuição. Não, efetivamente nesse período eles trabalharam. Seja em atividade insalubre à saúde, né, com agentes químicos, químicos ou biológicos à saúde, seja ele o ruído, o calor, a umidade, tudo isso conta como insalubridade. Ou então, ou agentes periculosos à saúde, que aqui o caso emblemático que nós temos são os policiais, os eletricitários, que trabalham com isso e quando é convertido não trata-se de tempo fictício, é um tempo efetivamente elaborado. Perfeito. E realmente essa questão, ela já é adotada no regime geral? Como foi feita essa transformação para o regime próprio, realmente para as pessoas que estão expostas? Certo, isso, inclusive, esse tema, ele foi levado à baila, né, para ser analisado justamente por esse critério diferenciador.
O artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, então aqui nós já estamos tratando de uma matéria constitucional, ele preconiza que não pode existir critérios diferenciadores do regime, seja do regime geral, aqui eu estou me referindo ao INSS, seja para o regime próprio, que são os regimes dos estatutários, dos servidores públicos, né? Independente da base territorial em que a pessoa se encontra, se é estadual, se é distrital, municipal, federal. Então, justamente por esse critério, isso já era realmente amplamente debatido e tratado no regime geral. Com essas conversões, lá já é taxativo essa conversão. E como não existia esse critério lá, adotado esse tipo de informação no regime próprio, eles tiveram que basilar, adotar, até mesmo pela questão também do princípio da reciprocidade dos regimes. Inclusive, isso chegou a virar uma súmula vinculante do próprio STF, né? Inclusive a número 33, que fala que assim, que aplica-se no que couber as informações que são discriminadas, tratadas no regime geral ao regime próprio, justamente para basilar. Porque o que acontece? Quando a pessoa trabalha, para a mulher, o fator que incide é de 1,2. Por quê? A mulher se aposenta antes do que o homem. O tempo de contribuição da mulher ele é menor. Por isso que incide 1,2. E é 1,4 porque o homem se aposenta maior. É 1,4 ganha 40% a mais. Então essas tabelas, isso já era realmente levantado na Lei 8.213 de 91, que trazia esse tipo de conversões até mesmo pelos decretos, que trazem a conversão, só que isso não era adotado no regime próprio. Então, eles já utilizavam pelo critério da súmula vinculante número 33 as questões individuais para cada servidor, justamente porque não pode ter aquele critério diferenciador, pelo princípio da isonomia, tudo isso de forma constitucional. Mas não tinha uma regra que tratava especificamente sobre a conversão do período especial para o período comum. Inclusive, também pode ser convertido o período comum para o período especial, para quem se filiou antes de 95. Isso é uma coisa que também é bem recente e muitos profissionais, infelizmente, eles não sabem, porque isso também pode ter um impacto para o funcionário ou então até mesmo para a pessoa que for requerer a sua aposentadoria naquele momento. Perfeito. E para quem está vinculado ao regime próprio, como isso iria impactar na aposentadoria e nos proventos que ela recebe hoje? Sim, isso teria impacto diretamente no valor do benefício, né? Porque no momento que, nessas regras de transições, a pessoa que estava faltando um curto período de tempo para se aposentar ficou muito prejudicada, passou de alguns meses, passaram a ser anos, que a pessoa vai ter que contribuir, porque isso tudo tem que ser regulamentado por uma lei complementar. Como essa lei ainda não foi regulamentada, não tem uma lei tratando sobre esse assunto, é que eles utilizam de forma subsidiária o regime próprio. Então, no momento que é convertido o tempo especial em comum, automaticamente a pessoa aumenta o seu tempo de contribuição. Então, não só ela já passa a preencher requisitos para a aposentadoria, ou se ela não preencher já os requisitos para se aposentar, ela vai aumentar o tempo de contribuição. Ou então, para quem já está aposentado, pode até mesmo pedir a revisão dos seus benefícios. O principal efeito aqui jurídico, que eu falo da questão da pecúnia, é o abono de permanência. Porque nesse momento a pessoa vai preencher os requisitos, seja até mesmo antes da reforma da Previdência, então sempre tem que ser observado também o direito adquirido nessas situações, porque nós já sabemos que infelizmente a reforma da Previdência prejudicou muita pessoa, então tem que verificar não só questões de direito adquirido, mas principalmente o abono de permanência, que é verificar a data exata em que a pessoa preencheu os requisitos da sua aposentadoria. Nesse momento já é devido a essa pecúnia, né, esse abono. E aí, inclusive, hoje nós já verificamos que tem até históricos de pessoas que recebem isso de forma retroativa. Perfeito. E nós podemos verificar que algumas pessoas elas estão mais expostas do que outras. E tem realmente uma questão da conversão de tempo? Por exemplo, uma pessoa precisa trabalhar mais tempo em período especial que outras? Como funciona isso? Essa questão da tabela, desses critérios diferenciadores, isso é feito mais com base no agente nocivo em que a pessoa trabalha. Tanto que o tempo de contribuição é determinado por causa disso, né? A gente falando em aposentadoria estritamente especial, é claro que aqui existem várias ressalvas, porque nós sabemos que para cada regime a cada atividade tem um tempo de contribuição específica, mas de maneira geral, a aposentadoria especial, elas são de 25, 20 anos e 15 anos. O grau que determina se a pessoa vai se aposentar com 25, 20 ou 15 anos é justamente o agente nocivo em que ela trabalha. Se ela trabalha com um agente nocivo que é considerado leve, o tempo de contribuição são de 25. Se ele for moderado, são de 20, e se o grau for muito grave,
são 15 anos. Então, o que vai determinar realmente até mesmo a questão do fator multiplicador para a conversão desses períodos é a atividade em que ela desempenha, né? Mas sim, isso aqui não é especificamente somente para quem trabalha com insalubridade, inclusive tem várias profissões em que a pessoa trabalha até mesmo com os dois agentes, seja o agente insalubre ou periculoso, né? O caso aqui que a gente pode colocar aqui como exemplo, aqui um exemplo será bem-vindo, é principalmente o médico, né? Sim. O médico que trabalha em ambiente hospitalar, lida ali de forma rotineira com agentes químicos, biológicos à saúde dele. O próprio ambiente hospitalar já submete a pessoa àquele risco, né? Tanto que até tem inúmeras decisões, já seja administrativas ou judiciais, que pessoas que trabalham na recepção de hospitais têm direito a essa conversão, a esse acréscimo também, a esse pagamento diferenciado, né? Quem dirá um médico que trabalha realmente ali na linha de frente, principalmente agora até mesmo com a Covid-19, né? Isso é como se fosse para compensar, entende? E também agora aqui no lado da periculosidade, o caso mais emblemático também que nós temos são principalmente dos policiais, que trabalham, que assim, tanto que tem até decisões que estão tentando abarcar para trazer não só a periculosidade, que já é algo inerente à própria profissão do policial, mas também já estão querendo também abarcar para voltar, porque teve um período atrás em que eles recebiam a insalubridade. Hoje que não, eles só recebem mesmo a periculosidade. Mas isso também foi abarcado, foi levantado na própria decisão acerca do tema 942, para tratar que são agentes químicos, agentes nocivos, seja insalubre ou periculosos. Tanto que eles trouxeram até como exemplos os policiais, os bombeiros, os eletricitários, né? Porque no momento em que eles são submetidos àquele tipo de risco, infelizmente eles têm uma prejudicial maior na saúde, né? Muitas das vezes pode até originar até mesmo o óbito. Então é uma forma de estar compensando esse tipo de situação. Perfeito. E hoje nós temos realmente a questão prática, né? Com o tema 942. Nós sabemos que com a mudança da Previdência no ano de 2019, isso impactou em diversos outros casos, seja também na conversão do período especial. Sim. Tem um limite que a gente pode estar realizando essa conversão? Tem um tempo limite? Ah, não, perfeito. Inclusive, isso é alvo de inúmeras dúvidas aqui no escritório, né? Muitas pessoas nos procuram justamente porque não sabem qual o período efetivamente que elas vão poder utilizar por ter trabalhado, né? Eu trabalhei, a minha função aqui é somente de 15 anos, eu trabalhei 15 anos efetivamente com isso, então o mínimo que eu tenho que ter aqui é 20 anos. Então, pessoal, realmente aqui não tem um mínimo de um trabalho, de um tempo laborado. A única limitação temporal em que é realmente verificada aqui de forma taxativa, principalmente com a nova reforma, é observar o prazo do dia 12/11 de 2019, que foi quando a reforma da Previdência ela veio, né, entrou em vigência e passou realmente a vedar de forma taxativa a conversão do tempo especial em comum. Então, para todas as pessoas que trabalharam, seja um período de 10, 15, 20, 30 anos em atividade especial, desde que observe esse limite temporal do dia 13/11 de 2019, pode sim entrar com o pedido para estar convertendo o tempo especial em comum. Ótimo, ótimo. Bom, e com isso levantou algumas outras dúvidas, né? Muitas pessoas ficaram com outras dúvidas acerca disso. Qual o total de tempo que pode ser convertido nesse sentido? Então tem realmente esse limite até o dia 12/11. Mas em relação a anterior a isso, tem algum limite? Tem um tempo, por exemplo, a pessoa só pode ser convertida enquanto ela trabalhou até 25 anos, ou ela também pode converter acima disso? Então, dessa forma, funciona da seguinte maneira. Observado o limite temporal que já foi passado aqui, independente do período em que a pessoa trabalhou, ela pode converter. Trabalhou 1 ano, vai ser 1 ano e 4 meses. Trabalhou 10 anos, aqui eu estou aplicando aqui o exemplo para, no caso, os homens, tá? Que agrega aqui 40% ao tempo de contribuição. Trabalhou 10 anos, os 10 anos viram 14 anos. Se for anterior a esse período, não tem limitação. A pessoa vai poder converter, mesmo que tenha trabalhado em um outro regime. No caso aqui, nós podemos até utilizar como exemplo uma pessoa que inicialmente ela começou a trabalhar no regime geral, como, vamos colocar aqui uma atividade que ela é bem pacificada já também, inclusive recentemente, vigilante. A pessoa trabalhava aqui no regime geral como vigilante, mas ela não chegou a se aposentar aqui. Então, qual o instrumento jurídico que ela pode estar utilizando? E aí, mais para frente, ela chegou a ser investida. Ela ingressou, né, mediante um título de provas e de um concurso, né, e ingressou como alguma servidor público. Nesse caso, o que ele pode fazer? Ele pode se valer de um instrumento chamado CTC,
que é uma certidão de tempo de contribuição, pegar esse período que ele trabalhou aqui no regime próprio e averbar junto ao órgão agora que ele faz parte, no caso, o regime próprio. Não automaticamente isso vai acontecer, né? Porque ele trabalhou em atividade especial, que no momento que ele faz essa averbação, né, essa emissão desse tempo para o regime próprio, que aqui já será considerado. Não, isso aqui também vai partir do órgão administrativo estar analisando e fazendo a conversão desse período. Mas limite temporal não existe. A pessoa, tanto que nós temos aqui casos de pessoas, de médicos que trabalharam aqui 25, 30 anos, todos anteriores ao período, e preferiram optar em converter o tempo especial para o período comum para se aposentar por pontos ou então uma aposentadoria integral por tempo de contribuição. É claro que nesse caso aqui, mesmo que a pessoa seja da área da saúde, tanto que no caso é um dos exemplos, né, de exceções em que a pessoa pode se aposentar e continuar desempenhando a atividade especial. Mas nesse caso eles preferiram converter porque eles iriam continuar trabalhando e desempenhando outras funções e aumentar o tempo de contribuição. Entende? Sem limitação, desde que seja anterior à entrada de vigor da nova emenda constitucional da reforma da Previdência. Perfeito. Muitas pessoas, inclusive, elas têm dúvidas. Por exemplo, eu já me aposentei. Mesmo assim, eu posso estar realizando essa conversão? Como isso vai impactar pessoas que já se aposentaram? Elas podem pedir essa revisão? Elas podem tentar aumentar essa questão? Sim, sim. Desde que observe o prazo limite de estar, como é que eu posso dizer, levando esse ato administrativo à discussão. Todos nós sabemos que no direito existem vários institutos e o que preconiza a questão da limitação temporal é a prescrição e a decadência. Então todo mundo tem um prazo mínimo para estar levando esse ato administrativo à discussão, para estar discutindo, aqui realmente agora, tanto que isso aí tem efeito retroativo. Então, tanto para pessoas que vão fazer a conversão agora, que têm o direito, ou então para pessoas que já estão aposentadas, que nesse caso aqui tem a questão do pagamento retroativo do abono de permanência, porque aqui, vamos colocar um exemplo. A pessoa veio se aposentar no ano de 2020, porém, fazendo a conversão do tempo comum em especial em comum, ela já tinha requisito para se aposentar no ano de 2019. Então isso tem um pagamento retroativo do abono de permanência dela, bem como algum tipo de impacto, porque assim, a pessoa que se aposentou de forma voluntária, mas de forma proporcional, o próprio nome já diz, é proporcional ao tempo de contribuição. Ficou faltando ali algum requisito para que ela se aposentasse de forma integral, até mesmo para ter o efeito da integralidade e da paridade dos valores em que ela vai receber. No momento que é feita essa conversão do tempo especial em comum, esse tempo é agregado e automaticamente aumenta o tempo de contribuição, automaticamente ela também vai preencher uns requisitos para uma aposentadoria melhor, que no caso é a aposentadoria integral. Então esses reflexos do que ela recebeu e do que ela deveria receber, então que a pessoa se aposentou com 15 mil reais. Porém, fazendo a conversão com a aposentadoria integral, o valor devido era de 20 mil reais. Essa diferença de 5 mil reais ela é paga dos últimos 5 anos. Infelizmente, o que ultrapassar esse prazo já prescreveu. Na administração pública, nós só conseguimos receber dos últimos 5 anos, mas o impacto financeiro seria nesse sentido. Perfeito. Muitas pessoas têm uma dúvida em relação à esfera competente. É a esfera estadual? É a esfera federal? Qual seria realmente uma esfera competente para julgar esses casos? Sim, essa aí é uma matéria até um pouco divergente e extremamente complexa, porque isso aí a gente tem que analisar caso a caso, porque o que vai determinar a questão da análise desse tipo de matéria é até mesmo o órgão, a base territorial em que a pessoa está desempenhando a sua atividade. Tanto que sim, existem processos que estão correndo na Justiça Federal acerca desse tipo de matéria, da conversão do tempo especial em comum, fora os seus reflexos. Mas também existem outras diversas matérias, inclusive que nós temos aqui no escritório, de ações que estão correndo também na esfera comum, que é a estadual. Mas isso tem que ser analisado caso a caso. Perfeito. Mas por que o fator de multiplicação desse período especial é 1,2 para a mulher e 1,4 para o homem? Por que tem essa distinção? Muitas pessoas fazem para deixar de uma forma mais fácil, né? Só um minuto. Para ficar uma coisa mais dinâmica, até mesmo mais fácil de explicar, as pessoas colocam como se fosse o principal vetor de diferenciação mulher 1,2 e homem 1,4. É claro, sim, a questão aqui do gênero ela tem impacto,
Mas aqui, principalmente, o fator que será indicado é pelo tempo de contribuição da mulher ser menor do que o homem. A depender da situação, a mulher, por tempo de contribuição, a mulher vai se aposentar com 30 anos, em outras atividades com 25 anos, o homem 35 anos, ou então determinadas outras atividades 30 anos. É claro que isso tem que ser analisado caso a caso, regra a regra, porque isso realmente são critérios diferenciadores para determinadas categorias que o tempo de contribuição é menor. Mas, a regra geral, o tempo de contribuição da mulher é menor, por isso que o fator multiplicador é de 1,2, que no caso são 20% a mais. Trabalhou 10 anos, os 10 anos viram 12 anos. Para homem também, o tempo de contribuição é maior, então o fator multiplicador também tem que ser maior, 1,4, que incide 40%, ou seja, trabalhou 10 anos, quando convertido os 10 anos viram 14 anos. Então, independente do gênero, independente se a pessoa não realizar essa conversão, realmente ela vai estar perdendo o tempo de contribuição que ela poderia estar ganhando se fizesse essa conversão, Sim, né? com certeza. É assim, prejuízo nenhum o servidor terá em fazer a conversão. Porque de uma forma ou outra, nem que seja, ele está adquirindo requisitos para uma aposentadoria ou para uma revisão, ou está antecipando, regularizando a situação dele. Até que, como principalmente o regime dos funcionários públicos ainda não tem uma legislação complementar, tanto que até a própria reforma da Previdência preconizou isso, né? Ainda não tem essa legislação complementar, então eles estão utilizando isso muito de forma... tanto que, para você ter uma noção, quando foi votada a questão do tema 942, como não tinha nenhum tipo de matéria, e principalmente uma lei legislando, né? Realmente norteando os ditames, né? As diretrizes para esse tipo de matéria, eles tiveram que se valer de uma analogia sistêmica e teleológica, buscando regras e requisitos lá no regime geral, porque infelizmente aqui não tinha, entende? Então prejuízo o servidor não terá nenhum em fazer a conversão. Aqui, graças a Deus, essa decisão, e assim, até mesmo por um critério bem determinado e bem criterioso, né, veio para ajudar o servidor, seja para antecipar, para converter, para revisões e os critérios econômicos, né, que são os impactos dos reflexos que isso vai gerar para o servidor. Perfeito. Agora, nichando um pouco mais, muitas pessoas, muitos policiais acreditam que, por se tratar de atividade periculosa, não é realizada essa conversão, que somente a atividade insalubre que poderia ser convertida. Isso é real ou não tem realmente essa distinção? Então, não tem a distinção. Por quê? A própria decisão ela trouxe tanto as duas possibilidades de quem trabalha propriamente em atividade insalubre, aqui a gente pode colocar dentistas, médicos e várias outras situações de pessoas que trabalham com isso. Agentes nocivos à saúde são todos aqueles em que vai trazer uma prejudicial para a saúde da pessoa, seja o agente químico, biológico, ou seja, ruído, calor, umidade, pessoas que trabalham com solventes em metalúrgica, tudo isso é considerado insalubre. No caso do policiais, até mesmo do eletricitários, de vários outros vigilantes, aqui é utilizado um critério da periculosidade, mas isso também gera dá margem à conversão, à utilização também de um critério especial da atividade. E aqui voltando, reiterando a situação, nesse caso aqui, principalmente dos policiais, eles estão até tentando, como é que eu posso dizer, agregar um outro critério, que além do periculoso, eles também estão querendo voltar até o pagamento da insalubridade. Mas aqui utilizando um ou outro dão margem à conversão. Perfeito. E a gente deve aguardar algum parecer, seja do TCU, TCDF, para a gente estar podendo entrar com ação em relação a isso? Sim, justamente o que acontece. A decisão, ela veio justamente para dar um norte para o pessoal para estar sendo utilizado esse tipo de conversão. Hoje existem determinadas categorias que estão aguardando um parecer dos seus próprios órgãos, ou até mesmo do Tribunal de Contas, seja da União, ou então do Estado em que a pessoa está vinculada, aqui no caso do Distrito Federal, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, para estar dando margem a esse tipo de situação. O que acontece? Hoje já existe uma orientação, inclusive da própria União Federal, falando como se fosse uma regra geral. Fala, pessoal, pode utilizar esse tipo de orientação, pode fazer a conversão porque é algo que já foi adotado, já foi pacificado e já é algo mais pontual a ser utilizado. Então a orientação já é. E mesmo assim, diversos outros órgãos estão aguardando esse parecer mais
mais determinado, sendo que já tem esse tipo de orientação. Então aguardar não é necessário, já tem a orientação da própria União falando que sim, pode entrar de forma administrativa para ter esse tipo de deferimento, né? Esse tipo de para agregar esse tempo de contribuição ao trabalho que a pessoa desempenhou. Se não conseguir, terá que realmente, na remota hipótese de entrar com um pedido administrativo do órgão, porque isso tem que ser analisado, até porque se você for de forma judicial, o juiz vai entender que a pessoa nem interesse de agir ela tem, porque ele faz a seguinte interpretação: você nem teve a negativa do seu órgão para dizer se eles vão deferir ou não, já veio de forma judicial, então não. E nesse momento ele faz a extinção do processo por falta do interesse de agir. Todo mundo sabe que isso é um dos requisitos válidos de prosseguimento da ação, e então a pessoa tem que voltar para o órgão, fazer o pedido, para na remota hipótese de ser indeferido, já tem a orientação judicial e principalmente agora a pacificação pelo STF, se for indeferida aí sim, poderá entrar de forma judicial para estar fazendo a conversão. Então hoje o que é recomendado aqui, mesmo que tenha é necessário, nem que seja só para ter a negativa administrativa, é necessário dessa entrada, correto? Sim, sim, é necessário porque isso tem que passar pelo crivo do órgão administrativo, né? Que é em qual a pessoa está vinculada, para nem que seja levar para análise. Não que seja somente pela orientação da própria União e até mesmo levantando, e se fazer um requerimento bem bonitinho, bem discriminado, com toda a legislação já, para levar pelo menos para análise. Se não for analisado, entrar de forma judicial. Não existe a possibilidade de entrar de forma judicial porque infelizmente não vai dar certo. Perfeito. E os reflexos, você já bem disse durante realmente a live, nessa questão da antecipação, abono permanência. Tem algum outro reflexo que seja bom pontuar aqui nesse momento? Sim, principalmente a questão fazendo ainda um contraponto à negativa administrativa, como é que é feito? Geralmente quem entra com esse tipo de conversão, quando é feita a conversão, inclusive é muito importante fazer os cálculos, não só para determinar o impacto que terá, né, seja para a mulher de 1.2 ou 1.4, para verificar o impacto que a pessoa vai ter no seu tempo de contribuição, determinando porque o que acontece? Às vezes a pessoa faz o pedido da aposentadoria e ele foi negado, justamente por não ter sido observado esse critério especial. Então, não só é devido ao pagamento retroativo da concessão propriamente dita da aposentadoria, o pagamento também do abono de permanência, porque automaticamente a pessoa passa a preencher requisitos anteriores ao período que ela já fez o pedido de aposentadoria, ou então para quem não está aposentado, né? Que já deveria estar aposentado e não está recebendo esse tipo de abono, e principalmente a revisão do benefício. Então a pessoa entra de forma administrativa, sendo bem sincero, infelizmente, mesmo com esse tipo de orientação da União, a pacificação do STF ainda tem muito órgão que para eles ainda estão no escuro. Então aqui o procedimento que nós estamos observando, que é realmente o processo administrativo, é exclusivamente para ter o interesse de agir. Praticamente todos os órgãos ainda estão vedando e negando esse tipo de conversão para estar sendo agregado. E aí a pessoa tem que entrar de forma judicial para estar suprindo, né, buscando um provimento judicial para estar utilizando esse tipo de garantia, né? Porque, como eu já reitero e falo, não há necessidade de estar aguardando esse parecer, porque já tem uma orientação da própria União contra isso, falando para todos os órgãos administrativos passarem a adotar isso. Mas como é algo muito recente, eu verifico até que eles também, às vezes, eles estão indeferindo, porque às vezes eles estão adequando algum tipo de regimento, alguma coisa que norteia o próprio processo administrativo deles para estar deferindo esse tipo de situação. Mas no momento, administrativamente, eles estão indeferindo. Mas os reflexos, os principais são esses, né? Pagamento retroativo de aposentadorias que foram negadas indevidamente, porque o benefício já é devido desde a data do requerimento administrativo. Inclusive, quando a pessoa se aposenta, esses meses que vão passando, inclusive de forma administrativa, eles estão tendo um prazo de 3, 4 meses, um prazo razoável de análise e deferimento desse tipo de benefício. Então, o pagamento retroativo, seja da aposentadoria ou abono de permanência, revisões de aposentadorias e assim, sempre analisando o caso concreto, porque isso também tem até mesmo incidência em questão de quinto, sétimo, quinquênio, sexta parte, então isso é muito específico de cada área, de cada categoria. Perfeito. E qual o procedimento que é adotado hoje, não só da ação, mas também do escritório, para estar dando essa entrada? Tem algum documento específico que a gente precisa? Realmente
Qual órgão é o GDF? Secretaria de Sim. Educação, Secretaria de Saúde? Entendi. Geralmente, assim, documentos para dando entrada nisso, eles não são o que cria maior embaraço, né? Isso aí realmente tem uma lista prática, né? Um rol taxativo aí de documentos para estar dando entrada nesse tipo de processo. Por quê? Como aqui eu já falei, existe o princípio da reciprocidade dos regimes. Então a pessoa pode utilizar tanto o seu período especial, que ela trabalhou aqui no regime próprio, entenda-se servidor público, ou então o período que ela trabalhou aqui no INSS, entenda-se regime geral, né, que é vinculado ao INSS. No INSS, existe um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele nada mais é o documento por excelência, onde ele vai discriminar todos os agentes nocivos em que a pessoa foi submetida naquele tipo de trabalho, seja ele periculoso ou insalubre. Já no regime próprio, esse documento ele não é necessário, porque lá eles fazem como se fosse uma presunção, um enquadramento por função, uma presunção das categorias ou então da atividade que vai trazer esse tipo de atividade como especial. Então todo mundo é sabido por todos que o policial é uma atividade especial, o bombeiro hidráulico, o bombeiro civil, o bombeiro propriamente dito é uma atividade especial, o médico, o enfermeiro, o dentista. Então assim, lá esse documento ele é dispensável, mas no INSS esse documento é necessário. Fora a questão da CTC, se ele vai trazer de um regime para o outro, né, do regime geral para o regime próprio. Além disso, geralmente, documentos pessoais, comprovante de residência, justamente para a questão de fixar a competência. E aí, se vai incidir algum tipo de secretaria, isso é enviado para o próprio órgão, tá? No caso, nós entramos recentemente com um processo de uma policial, inclusive nós enviamos para o próprio departamento de gestão de pessoas, e foi analisar, inclusive foi analisado até muito rápido, dentro de uma semana nós já tínhamos resolvido o processo eu falo no sentido de ter a decisão, que nesse caso foi negativa e nós teremos que judicializar. Mas isso vai diretamente para o órgão, então tem que analisar não só a competência, a natureza jurídica do órgão, porque às vezes a pessoa até fala, não, mas o GDF tá aqui, ele que paga parte dos proventos, ele pode incidir aqui no polo. Não, o GDF sequer tem personalidade jurídica, então ele nem no polo passivo ele pode integrar. Nesse caso eles analisam que realmente o próprio Estado do Distrito Federal que vai estar lá no polo passivo, mas assim, sempre analisando não só questão de competência, seja do Estado, a competência da natureza jurídica do órgão, se ele é federal, se ele é estadual, se ele é municipal, para estar realmente de forma administrativa, entrando no próprio órgão que a pessoa está vinculada, ou de forma judicial, analisando realmente a competência estadual, federal, para estar fomentando esse tipo de pedido. Perfeito. Tem uma situação que é recorrente, que já inclusive já apareceu no escritório, que são policiais que deixaram de trabalhar no regime próprio e foram para o regime geral. Esse período que ele trabalhou como policial no regime próprio pode ser utilizado no regime geral e também ser convertido? Sim, inclusive já tem decisões paradigmas quanto a isso. Nesse caso, como é que foi feito? Qual é o procedimento? Como ele vai utilizar no regime geral o período que ele trabalhou como policial, né, servidor público, mas ele fez a emissão da CTC, averbou esse período junto ao INSS. É sabido que ele chega lá como um período comum e lá que tem que ser feito o reconhecimento da atividade e a conversão do tempo especial em comum. Então, nesse caso, nós entramos em contato com o órgão e tentamos emitir o PPP. Criaram, assim, inúmeras embaraços para estar emitindo um documento, falando que isso não era competência, que eles não iriam emitir um documento. Não é uma faculdade, é sabido por todos que é um documento obrigatório, eles são obrigados a fornecer o documento. Então, nós tivemos que impetrar um mandado de segurança, o juiz ele deferiu a segurança, intimou o órgão a produzir o documento. E aí, com o documento, ele conseguiu reconhecer esse período e converter no INSS para estar realmente antecipando a aposentadoria dele, porque no caso, nem de forma especial ele ia se aposentar. Era somente 4 anos que estavam faltando e exatamente o período que ele trabalhou como policial. E quando foi convertido, ele conseguiu se aposentar tranquilamente. Mas é isso, é de um regime para o outro, é reciprocidade. Seja do regime geral para o regime próprio, do regime próprio para o regime geral, independente do cargo. Perfeito. Eu acho que as dúvidas gerais eram mais essas, né? Agora nós iremos verificar as dúvidas que vocês tiveram durante a live, tá? Para a gente poder estar sanando, para vocês realmente darem andamento nesse sentido. Sim. Isso aí, pessoal. Agora é a possibilidade, né, que vocês têm de estar, uma coisa que não foi tratada aqui na live, de vocês estarem enviando para que seja respondido agora aqui
pelos nossos especialistas, né, com base aqui nas informações que foram tratadas, tudo bem? Perfeito. O Pascoal, ele fez uma pergunta. Histórico de depressão e outras doenças, bem como de restrição médica, que integram o prontuário clínico do servidor de serviço de saúde da área da instituição, podem ser usados como prova de insalubridade? Sim, sim, como indícios, né? Primeiramente, prazer, Pascoal, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. E esses históricos de insalubridade ou até mesmo de prejudiciais que você teve na sua saúde, é claro que tem que ser corroborado com outras informações, mas isso são indícios de que aquele trabalho ele é insalubre. Tanto que você teve assim, gerar aquela concausa, né, da ação, que é o nexo causal da sua atividade, com a prejudicial que você teve na sua saúde. Então, sim, esses relatórios médicos que você tem atestando a sua patologia, desde que venha, tem os requisitos, tem que ter o CID, a assinatura lá bonitinha do responsável, o carimbo, a descrição da patologia, e geralmente os médicos eles conseguem fazer esse mapeamento para verificar se essa patologia que ele teve essa concausa, né? Um nexo causal com o trabalho que ele desempenha. Mas sim, esses documentos podem ser utilizados. Perfeito. Militares e outros regimes especiais, no ato contratual da efetividade enquanto servidor, o regime vigente não configura contrato e, como tal, direito adquirido, devendo ser inalterado? Essa pergunta foi feita pelo Antônio Adolfo. Antônio Adolfo, vamos lá, vamos só tentar entender. Ele está perguntando se do regime militar, se essa alteração contratual, se ele também vai poder ser abarcado por essa nova decisão? Isso. Ou deve ser inalterado? Não, tem que ser utilizado. Isso aí tem um efeito realmente o que é erga omnes, né? Que é uma expressão até latim que é para todos. A lei, ela todos somos e todos somos iguais perante a lei. Então isso é utilizado tanto para quem trabalha em regimes militares, inclusive agora também quem desempenhou uma atividade como militar. Antigamente isso não era utilizado, né? Ele só averbava junto ao seu órgão pessoas que trabalharam, fizeram aquele serviço militar obrigatório, ou então uma outra situação que também pode agregar, o período do curso técnico, né, como aluno aprendiz, tudo isso agrega como tempo de contribuição. Mas agora também o regime militar está sendo utilizado como uma atividade especial, dando margem também à conversão do tempo especial em comum. Perfeito. Então, a partir do contrato realmente que começou a ser vigente naquele período, pode ser convertido desde o início. Isso, justamente. O efeito é retroativo, é ex-tunc, tá? Perfeito. O Edivelton Matheus, ele fez uma pergunta. Podemos entrar com a ação de conversão de tempo especial em comum de forma coletiva? Realmente a questão do litisconsórcio? Sim. Ou uma ação civil ou algo do tipo? Eu não aconselho. Eu não aconselho porque o que acontece, mesmo que seja de uma determinada categoria, tem diversos cargos que a pessoa desempenha, entende? Então aqui ele estava no caso aqui querendo trabalhar com litisconsórcio necessário, até mesmo aqui facultativo ativo, que nada mais é pluralidade de autores ou réus no mesmo polo da ação. Aqui no escritório nós não trabalhamos com isso, e eu sou até um pouco suspeito para dizer quanto a isso, porque aqui é realmente uma análise mais personalizada, né? Nós primamos muito por essa pessoalidade, de analisar de forma mais criteriosa. Então, mesmo que seja de uma determinada categoria, vamos pegar aqui a categoria dos bombeiros, dos policiais, dos médicos, eles estão em cargos diferentes, por vezes eles desempenham funções diferentes. Então eu aconselho entrar de forma individual, cada caso é um caso, cada caso concreto é uma análise que tem que ser feita de forma diferenciada. Então eu aconselho entrar de forma individual. Perfeito. A Paula Mascarim perguntou: qual o tempo, em média, que uma ação de pedido de conversão demora a ter a resposta do judiciário? Perfeito. Prazer, senhora Paula. Uma pergunta extremamente importante e assim, a dúvida de maioria de quem procura advogado, né? O tempo médio de um processo. É claro que aqui nós trabalhamos com casos concretos em que nós já tivemos aqui no escritório e o tempo de média até mesmo trago pelo próprio CNJ. De forma administrativa, hoje os processos eles estão durando a margem de 1 a 4 meses, 180 dias, 90 dias para serem analisados e deferidos. Inclusive nós tivemos um aqui que foi em tempo recorde, que foi isso que eu te falei,
que foi em uma semana. De forma judicial, ele é um processo um pouco mais, não é mais trucado, né? Antigamente ele já estava tendo aí uma análise de 1 ano e 5 meses. Agora com essa decisão, e principalmente agora com a orientação da própria União, hoje ele está levando aí um prazo de 9 a 10 meses, é um prazo de análise de deferimento, né? Porque como é algo pacificado, nós já estamos a depender de muitos casos, demonstrando prejuízo e trabalhando nem que seja aqui com a tutela de urgência, inclusive podem até mesmo ser feitos pedidos subsidiários com pedido da conversão para aposentadoria integral ou até mesmo a depender do caso uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria especial. Mas o tempo em média de forma judicial é esse, de 9, 10 meses para estar tendo essa primeira decisão. Perfeito. Teve uma questão aqui, uma pergunta feita pelo Francisco Pereira. Onde está a fundamentação do fator de conversão? Aqui eu creio que ele está falando realmente da questão do 1,4 para homem e 1,2 para mulher. Ah, sim, é como eu falei, né? Não só o próprio tema 942, o que foi tratado pelo próprio STF, eles tiveram que fazer uma análise sistêmica e teleológica. Eles foram se valer de uma norma aqui do regime geral, que era justamente a questão da Lei 8.231 de 91, tanto questões de decretos 3.048, a Lei 9.095, então assim, isso foram a fundamentação que eles foram utilizar, que foi aquelas tabelas que trazem não só o tempo de atividade especial da pessoa, 25 anos, 15 anos e 10 anos, 15, 20 e 25 anos, bem como nessa própria tabela já traz o próprio fator multiplicador, que no caso para a mulher é 1,2, pelo tempo de contribuição ser menor, e no caso de homem 1,4, pelo tempo de contribuição ser maior. Perfeito. O Gustavo Arganarás, eu creio que ele fez também, indicou o que estava acontecendo no processo dele. Ele informou: já fiz a solicitação para conversão de tempo trabalhado com insalubridade. Foi gerado o PPP, mas até agora não teve um desfecho. O processo foi iniciado em janeiro de 2021. Gostaria de saber o que posso fazer, se eu devo esperar ou posso entrar com recurso ou até mesmo com processo. Já solicitei informação do processo faz um mês e não tive resposta. Nesse sentido, é claro que somente com base nessas informações nós não conseguimos verificar em que pé que se encontra o processo dele. Eu não sei se é um processo judicial, eu não sei se é um processo administrativo. O que pode ser, nesse caso, é muito, até mesmo temeroso eu dar algum tipo de indicação do que pode ser feito. É claro que, assim, a administração pública ela tem um prazo mínimo para ser analisado, tanto que, a depender da situação, pode dar margem até o mandado de segurança, por estar ferindo um direito líquido e certo da pessoa. Se for de forma administrativa, sim, ele pode impetrar um mandado de segurança para estar obrigando o agente administrativo, né, nesse caso, está proferindo a decisão no caso dele. Ou então ele pode se valer também como se fosse uma negativa tácita, pelo decurso do tempo. O STF, como eu já falei, ele julgou isso também, no recurso especial, falando que a administração pública ela tem um prazo mínimo para estar proferindo a decisão. Se ela não proferir dentro daquele prazo, além do mandado de segurança, ele pode utilizar isso como se fosse uma negativa tácita, como se já se presumisse o indeferimento do órgão, dando margem à ação judicial para dar efetividade aí, não só efetividade, mas principalmente celeridade à concessão aí para ter o reflexo no caso dele, seja para concessão, revisão, abono de permanência, o que ele esteja pleiteando no caso concreto. Perfeito. O Pascoal ele fez uma outra pergunta. O acidente de trabalho por si só serve como evidência da insalubridade ou é preciso estabelecer um nexo de causalidade com a sequela decorrente? Sim, inclusive o acidente de trabalho, quando comprovado, é claro que isso é feito uma perícia administrativa, eles fazem essa concausa, esse nexo causal entre o trabalho e a atividade desempenhada por ele, né? Tanto que nesse tipo de situação ele pode se valer até mesmo de uma aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, inclusive, né? Porque a legislação traz que quando a pessoa tem uma patologia que seja grave, que esteja descrita no rol de doenças graves, inclusive tem até mesmo entendimentos que aquele rol ele é exemplificativo e não taxativo, mas isso é bem divergente. E para dar margem à aposentadoria por invalidez, mas também o acidente de trabalho, quando gera a incapacidade permanente para toda e qualquer atividade,
pode gerar margem à aposentadoria por validez, mas também servindo como se fosse uma concausa, mais um indício de que o trabalho da pessoa ela é insalubre ou então ela é periculosa, para estar realmente comprovando a especialidade do trabalho, seja para a aposentadoria propriamente especial, com o período, inclusive aqui eu sempre falo, observando a categoria e o tempo de contribuição de cada órgão, de cada categoria de classe, entende? Dos policiais, dos médicos, ou então para converter o tempo especial para o período comum para estar antecipando a aposentadoria, requerendo revisões e os reflexos que já foram tratados aqui. Perfeito. Pessoal, eu acho que sem mais nenhuma outra dúvida, nós iremos encerrar a live por aqui. Sim. Eu agradeço realmente a participação de todos. Dr. Jonathan também, o que quiser falar agora. Não, eu também gostaria de agradecer não só o tempo disponibilizado por todos, infelizmente nós não poderemos responder todas as perguntas agora na live ao vivo, mas depois o nosso corpo jurídico irá analisar uma por uma e a depender da situação, vocês podem também estar encaminhando aqui suas dúvidas pelo nosso e-mail que vai aparecer aí na sua tela e podem ficar à vontade para estar enviando as suas dúvidas, nós estamos aqui para ajudar todos vocês. Quero mais uma vez agradecer em uma terça-feira vocês terem parados para estar nos ouvindo, nos privilegiando para tratar sobre esse tema que agora ele é bem complexo, mas principalmente que vai trazer muitos benefícios para todos vocês. Não tenho mais nada para agregar nesse momento, para dizer e somente agradecer a participação de todos, tá? Precisando de qualquer outra dúvida, informação, pode contar comigo, conte com a nossa equipe, estamos à disposição. Tenham todos um ótimo dia. Um ótimo dia. E nos vemos outra vez. Até mais. Sucesso.